Boa tarde, irmãos. Prazer estar com todos vocês nesta quarta-feira. Eu quero continuar falando com vocês a partir do livro de Neemias, ainda no capítulo de número 1. Lembrar que eu não quero trazer para nós mais informação. O que nós esperamos desse momento é a renovação do nosso entendimento. Existe uma diferença em procurar ler a Bíblia para obter informações e se submeter à palavra de Deus para renovar o nosso entendimento. Romanos 12, Paulo diz para nós que nós devemos renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus. Neemias capítulo de número 1, verso 1, 2, 3 e 4. São os versos que a gente tem trabalhado aí já há alguns dias. Palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Onde é isso aqui? Ele está lá onde é a Babilônia, onde é o Iraque hoje, e os irmãos dele, os seus conterrâneos judeus, voltaram do cativeiro faz 70 anos, estão lá em Jerusalém, e vem lá uma pessoa de Jerusalém aqui onde Neemias está. Verso 2: Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós estamos trabalhando aqui a ideia de que nós, cristãos, devemos carregar a identidade do nome de Neemias. E o nome de Neemias, o significado dele é Deus consola, Deus conforta. Então a nossa ideia, a intenção é termos o nosso entendimento renovado para que cada um de nós carregue na sua vida a identidade de um consolador, para nós representarmos melhor o nosso Pai, que é o Deus de toda consolação. No outro vídeo, eu trabalhei a questão da solidariedade, que o Consolador é uma pessoa solidária. O que é ser solidário? É a capacidade de lamentar, chorar, jejuar, sentir a dor do outro, porque nós lamentarmos, chorarmos, orarmos e buscarmos a Deus por causa de nós é comum. A renovação do nosso entendimento se dá, a nossa transformação se dá à medida que nós fazemos isso não voltado para nós mesmos, mas fazemos isso voltado para o próximo, porque Neemias não fica nesse estado, lá assentado, chocado com o que houve, lamentando, orando, jejuando e buscando a Deus por causa dele. Ele está muito bem, ele está no palácio, ele é copeiro do rei, ele tem um cargo de confiança. Ele faz isso por seus irmãos. E aí no outro vídeo eu explanei a questão da solidariedade dele, que é uma solidariedade que ultrapassa os limites. Ele está nesse estado aqui solidário pelos seus conterrâneos, que são pessoas que ele está desligado já há muito tempo. O cativeiro ocorreu há 160 anos, ele nunca viu essas pessoas, ele está distante dela a 1.500 quilômetros ou a 4 meses de viagem, mas apesar disso ele trata essas pessoas como irmãos e sente a dor delas. Então a gente trabalhou essa questão da nossa solidariedade, ultrapassar limites. Porque o que ocorre? Muitas vezes a nossa solidariedade ela é bastante
limitada. A gente é solidário com as pessoas que estão muito perto de nós, tem que estar sofrendo dentro da nossa casa, e olha lá, às vezes nós nem percebemos. Somos solidários com as pessoas que se parecem conosco. Por exemplo, eu sou um cristão, ali tem um cristão, sou solidário com ele, ele é uma pessoa parecida comigo. Ou nós somos solidários com quem é solidário conosco, mas a solidariedade de Neemias ultrapassa todos esses limites. E dentro da solidariedade, toda pessoa solidária, que é a característica de um consolador, ela carrega em si, deve carregar em si, a capacidade de se interessar pela situação do outro. É a pessoa que não olha apenas para si, ela olha para o outro, ela vê o mundo de fora, ela vê a dor das pessoas, ela tem um olhar para fora. Porque o texto não diz que Anani veio até a Babilônia contar para Neemias o que estava acontecendo. Eu acho que nem teria motivo para isso, eles eram distantes, não se conheciam, não é esse o caso. O que o texto diz para a gente é que foi Neemias que perguntou para Anani como estava o povo lá em Jerusalém. Então parte dele o interesse de saber a situação dos seus irmãos, dos seus conterrâneos. E hoje nós estamos aqui num culto que nós chamamos culto de oração, e um dos motivos que eu incentivo as pessoas, e nós devemos incentivar os outros a estar aqui, é para nós nos informarmos a respeito da situação um dos outros. Essa é uma característica de alguém que está solidário, que olha para fora. Eu estou aqui para saber como meu irmão está, para ouvir os pedidos dele, para a gente ter informação uns dos outros. E aí se requer um certo cuidado, porque há pessoas que em algum momento elas vão dizer assim: a igreja não me amou, a igreja não tem amor, a igreja não me visitou, o irmão não ligou para mim. Mas normalmente essas pessoas, se você perguntar para ela: pois bem, quando foi que você fez isso pelos outros? Você lembra? Então são pessoas às vezes que estão ficando magoadas, chateadas, porque elas estão voltadas para si mesmo, e a saúde está em ser voltado para o outro. Então esse é um ponto importante. E a questão da pergunta. Ele pergunta para Anani: e aí, como estão meus irmãos? E a pergunta aqui é algo crucial, porque a pergunta demonstra o interesse, e essa pergunta é uma pergunta realmente de interesse, porque nós perguntamos por muitos motivos. Às vezes a gente pergunta por outro assim: e aí, está tudo bem? Mas é só uma curiosidade nossa, a gente de fato não está interessado em saber os problemas daquela pessoa. No caso de Neemias aqui, a pergunta é uma pergunta de alguém solidário, de alguém que é um consolador, um confortador de Deus. Ele está interessado mesmo em saber. Às vezes a gente pergunta por educação, encontra a pessoa no elevador, encontra ali e fala: e aí, tá tudo bem? Mas no fundo, tudo o que a gente não quer é que aquela pessoa fala pra gente: olha, não tá tudo bem, você pode me ouvir, eu estou com alguns problemas. A gente às vezes pergunta, mas espera uma resposta curta e positiva. Aqui se trata de uma pessoa, de Neemias, que quando ele pergunta, de fato ele está interessado. E a pergunta traz para nós a responsabilidade. Quando você pergunta com esse interesse. Pense, um irmão está desempregado, você pergunta para ele: olha, você está precisando de alguma coisa? Você, ao ouvir a resposta dele que sim, você está assumindo a responsabilidade de ajudá-lo. Então o consolador não é alguém que pergunta por conveniência, ou que pergunta sem ter tempo de ouvir a resposta, ou que pergunta por curiosidade, alguém que pergunta porque carrega o desejo de se solidarizar, de ajudar o outro. Então eu espero que aqui a gente esteja no nosso culto de oração ouvindo os pedidos uns dos outros, porque a gente quer ser gente que ajuda uns aos outros. E a questão da pergunta é muito importante, que a pergunta revela a necessidade, e a necessidade pode nos levar a conhecer qual é o nosso dom, qual é a nossa vocação. Porque ao saber
qual é a situação que aquelas pessoas estão, ele descobre o que é que Deus quer que ele faça. Então, um conselho para você. Se você não quer ter problemas, não faça certas perguntas. Se você não quer assumir responsabilidades, não faça certas perguntas, porque as perguntas podem mudar a rota da vida da gente. Ele era um homem, copeiro do rei, vivendo na Babilônia, e uma pergunta que ele fez mudou a rota da vida dele, ele descobriu o propósito de Deus para a vida dele para os próximos anos. Pergunta é algo fantástico. Pergunta é algo incrível. Se você ousasse perguntar, ó Senhor, que queres de mim? Mudaria a sua vida. Se você olhando para a nossa pequena congregação perguntasse, não assim, o que que essa igreja deve fazer por mim? Se você perguntasse o que essa igreja precisa de mim, mudaria sua vida. Se você olhasse para sua família e ao invés de reclamar que ela não está bem estruturada, perguntasse o que essa família precisa de mim, poderia mudar a sua vida. Uma pergunta de interesse e de alguém que se candidata a uma responsabilidade. E em seguida tem aí uma oração dele, ao ele saber dessa situação, ele vai orar, e eu penso que nós corrompemos um pouco o significado da oração. A gente pensa que orar é nós contarmos para Deus as nossas necessidades. Você pensa isso? Que orar é você contar para Deus as suas necessidades. Não, orar não é só você contar para Deus as suas necessidades. Não é eu contar para Deus as minhas necessidades. Orar não é só isso. Orar é se apresentar diante de Deus, para apresentar também a Deus as necessidades dos nossos irmãos e nos colocar diante de Deus para que a gente possa ser instrumento para a solução daquelas necessidades. Orar é, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, o que queres de mim? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A gente está perdendo isso, a gente está achando que oração é contar para Deus tudo que está acontecendo com a gente, convencê-lo a nos ajudar. Não é só isso, é também narrar as nossas necessidades para Deus, mas é sobretudo se apresentar a Deus como um instrumento de consolo para o mundo em sofrimento. E num sofrimento que a gente vai vendo galgar degraus. Cada hora que você liga parece que a gente fez uma ruptura com um estágio anterior e atingimos agora mais um estágio de dificuldade, mais uma dor, mais uma lágrima vai correr do nosso rosto por outro motivo, mais uma aflição se apresenta a nós. E não sei se isso tem retrocesso, eu só sei que o chamado nosso é para ser gente que consola, gente solidária, gente que pergunta, gente que se interessa no mundo em aflição. O chamado nosso, irmãos, é aquele chamado que Jesus mesmo falou, para nós sermos sal da terra, para nós sermos luz do mundo, porque o mundo é um lugar de trevas e o mundo é um lugar insosso, sem sabor, e esse é o propósito de Deus para nós. E aí um ponto importante de ouvir, o que é? Uma pessoa está num estado que o texto diz para nós que os irmãos estão em miséria e desprezo. São dois males. Estar em miséria é numa dificuldade que eles estão. Cidade destruída, tudo que você imaginar de ruim, a vida indigna, o país não é habitável, então eles estão nessa situação de miséria. Mas eles também estão numa situação de desprezo. O que é a situação de desprezo? É quando ninguém se importa com aquele que está em miséria. Mas a partir do momento que Anani encontra Neemias, ainda que o problema da miséria não seja solucionado, o problema do desprezo já foi. Por que o problema do desprezo já foi? Porque agora existe alguém interessado, existe alguém que se importa. Então, o primeiro passo não é a gente tirar, como consolador, não é a gente ir lá e arrancar a pessoa da miséria. O primeiro passo é a gente ouvir aquela pessoa e saber, olha, você pode estar em miséria, mas a situação de desprezo já passou. Eu me importo, eu estou aqui para te ouvir. Você está sofrendo, mas só está sofrendo miséria. Você não vai sofrer desprezo mais, porque um consolador chegou, alguém que se interessa, que se solidariza, que sabe ouvir, que se interessa por você, entendeu? Agora não estão mais em desprezo, só estão em miséria, porque alguém se importa. Neemias se importou. E uma das coisas que eu penso que nós falhamos, eu já falei muito nisso, é achar que para a gente ser gente que consola, a gente tem que saber já o que a gente vai falar.
A gente associa consolar com falar alguma coisa para aplacar a dor do outro, mas não é isso. O primeiro passo que um consolador dá em direção ao outro não é para levar para ele uma mensagem, é para ouvir o que aquela pessoa tem que contar. Foi o que Neemias fez. Primeiro ele não falou, nem o texto diz que ele não falou nada, mas que ele esteve ali e ouviu. E ouviu não é escutar, porque a pessoa pode escutar e não sentir nada. Ouvir é quando a gente ouve como Neemias ouviu, que a gente ouve e sente. A gente ouve e dói na gente. O outro chora, a gente chora. O outro se assenta indignado, a gente se assenta indignado. O outro lamenta, a gente lamenta com ele. Esse é o ouvir profundo. E muitas vezes a gente se precipita e tenta já fazer o outro calar a boca, dizer para ele, não chore, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Não. O outro tem direito de expressar a sua dor, irmãos. O consolador dá ao outro a oportunidade, até mesmo incentiva o outro a expressar a sua dor, a chorar, a lamentar, a se indignar, a expressar os seus sentimentos para fora, porque isso faz parte do processo de cura, faz parte do processo de consolo. Você vê que a Bíblia não faz aqui nenhuma reprimenda à exposição de Neemias das suas dores. Não chegou um anjo lá para falar para Neemias assim, ó, não chores. Neemias, não lamente. Diz que por alguns dias ele esteve num estado de lamento, de dor, de choro, de orações diante de Deus. Faz parte do processo da aflição nesse mundo, isso é livre expressar. Se ocorrer, por exemplo, de eu perder um ente querido, eu não quero que ninguém chegue para mim e diga para mim não chorar. Eu quero que alguém apareça e chora comigo. Eu não quero que ninguém chegue para mim e fale, não sinta isso aí que vai ficar logo tudo bem. Não, espere um pouco, o luto faz parte. Os irmãos devem recordar de como faz parte, Deus dá liberdade de você exprimir a sua dor. Cristo teve liberdade de exprimir a sua dor. Você pode fazer isso, não é nenhuma crise de fé. Jesus confessou aos seus discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. O que é? Ele não confiava mais em Deus? Ele não se agradava mais da vontade de Deus? Se agradava, ele confiava, mas a angústia doía e ele expressava isso. Ou na cruz ele disse, olha, o que eu tenho aqui é sede, é confissão de necessidade. Quando Jó recebeu as notícias trágicas, ele expressa a sua dor. Embora ele diga assim, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, tem mais uma coisa que ele faz, que é se assentar no chão e rasgar a roupa. Imagina um crente hoje rasgando a roupa, indignado com uma situação dolorida que acontece, com uma perca na família, com a tragédia. Você vai dizer que esse homem não tem fé porque ele não se agradou da vontade de Deus, ele está assim indignado? Não, irmãos, para isso a gente pode se expressar. A gente pode se expressar. E o Consolador não vai lá para calar a boca do outro rapidamente. Ele vai lá com uma boa disposição, gentil, para ouvir o outro expor a sua dor. Tem uma citação que eu li num livro, e um homem com conhecimento profundo da Escritura, ele era professor de seminário, era uma pessoa que conhecia as verdades da Bíblia. E ele narra como que num processo de aflição que ele sofreu, como se apresentaram para ele pessoas que na intenção de consolar pioravam a situação. A esposa dele e família veio a sofrer de uma doença degenerativa, daquelas que mata a pessoa aos poucos. É um caso muito sério de sofrimento. E aí as pessoas apareceram para ele querendo consolá-lo, já falando algumas coisas. Normalmente crente tem muito essa mania, quando falta ali sabedoria, de já chegar querendo resolver, falando alguma coisa sem antes se dispor a ouvir a dor do outro. E aí um chegou para ele e disse o seguinte, falou para ele assim, olha, Deus está enviando esse problema para você para te livrar de um problema maior. E aí esse homem pensa consigo, poxa vida, eu estou perdendo minha família para essa doença degenerativa e eu vou perder ela aos poucos. O que pode ser pior que isso?
e ele pensa, Deus não poderia me livrar de outros problemas de outro meio? É uma pessoa que, se tivesse ficado apenas calado ouvindo, teria consolado mais. Um outro diz algo que o nosso presidente da República fala. Diz para ele assim, olha, todo mundo vai morrer um dia. E, bem, você já sabe do que sua esposa vai morrer. Conta isso para ele como se fosse uma vantagem. E aí ele é obrigado a responder, olha, pois bem, eu não gostaria de saber como ela vai morrer. Infelizmente eu sei, mas eu não gostaria de saber. E na maioria dos casos, nem eu nem você quer saber como nós vamos morrer ou como um ente corrido vai morrer. Então essa ânsia por falar e não por ouvir, como fez Neemias, faz a gente ser consolador, é péssimo. Um outro diz para ele assim, olha, o que você está passando é difícil, mas você não sabe o que eu passei. É achar que o outro vai ser consolado porque alguém vai sofrer mais que ele. Um outro ainda diz para ele assim, olha, eu sei como você se sente. E aí ele responde, olha, eu não preciso de alguém que saiba como eu me sinto, porque ninguém sente igual a ninguém, irmãos. Uma pessoa perde um pai, sente de um jeito, uma pessoa perde um filho, sente de outro jeito, cada um sente de um jeito, cada um sofre de um jeito, porque a gente é totalmente diferente uns dos outros em muitas coisas. E ele diz, olha, eu não preciso de alguém que sinta, me fale que sinta como eu sinto, eu preciso só de alguém que diga que se importa comigo. Então, essa é uma característica, irmãos, uma sabedoria que nós devemos guardar se a gente pretende ser consolador de alguém, que a gente pretende ser consolador de Deus no mundo, é preservar a nossa capacidade de ouvir e mais sabedoria, mais cuidado para falar e dar ao outro toda a oportunidade de expressar a sua dor, de narrar o seu problema para nós, de lamentar, de se indignar com a situação. Se você ler assim os salmos, você vai observar que há muitos salmos de lamento, salmos de pessoas que estão assim numa expressão de indignidade com Deus, que estão levando a Deus as coisas que eles não entendem. Por exemplo, Salmos 89, 49 diz assim, Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela verdade? É um lamento, uma expressão de indignação. Ou Salmos 44, 23 e 24 diz assim, desperta, porque dorme, Senhor, acorda, não nos rejeite para sempre, porque esconde a tua face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão. São lamentos. E aí um escritor diz uma coisa muito interessante, ele diz que nos Salmos, o salmista algumas horas está com Deus. Outras horas, na sua indignação, é como se ele estivesse contra Deus, me entenda bem, como ele questionasse, tentasse entender, mas nunca está sem Deus. Então, qual a diferença? Tem gente que reclama, faz isso sem Deus. E tem gente que faz o seu lamento, abre e derrama a sua alma diante de Deus. A pessoa que sofre tem direito de fazer isso e isso vai ajudar a consolar. E quando a gente atende alguém que está sofrendo, é nosso papel, nosso dever ouvir essa pessoa. Tem um poema curto que expressa bem isso. Diz assim, de um homem, ele diz assim, ainda ontem eu convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele veio, praticamente não disse nada e ficou por isso mesmo. E um outro rapaz, ele tinha perdido os filhos e aí ele estava ali sentado com um carro funerário passando e primeiro um irmão, um cristão chegou e sentou do lado dele. Durante todo o tempo essa pessoa não parou de falar. Falou sobre a esperança além do túmulo, falou sobre como todas as coisas cooperam para o bem e pregou para ele. E aí ele foi ficando impaciente com aquela pessoa falando, e de repente aquela pessoa foi embora, e quando foi embora ele se sentiu aliviado. Na sequência veio uma outra pessoa, um outro cristão. Primeiro ouviu tudo que ele quis dizer, sentiu,
falou algumas coisas, ouviu mais do que falou, fez uma rápida oração e saiu. E ele narra que quando essa pessoa foi embora, ele sentiu o consolo de Deus e ele lamentou que aquele cristão tivesse ido embora e não estava ali um cristão que sabia falar muito bem, estava ali uma pessoa que sabia ouvir muito bem. Então nós precisamos aprender a falar, a consolar as pessoas com palavras, precisamos. Mas antes de aprender isso, Deus vai nos ensinar a ouvir as pessoas. Por isso que lá em Tiago está escrito: todo homem seja pronto a ouvir. Por isso que aqui Neemias tem no seu nome a sua identidade, o seu significado, que é Deus consola, Deus conforta, mas você não acha Neemias dizendo nada, mas você acha Neemias ouvindo, para ir ouvindo, entender e depois contando a Deus aquela situação. Então que Deus possa abençoar. Esse versinho é muito bacana. A pessoa chama um amigo, o amigo chega lá, fica os dois em silêncio, todo mundo pronto a ouvir, quietinho, tranquilo, fazendo companhia, e isso é importante. Então que Deus possa abençoar e vamos ouvir uns aos outros cada vez mais. E aí Deus nos dê a palavra de sabedoria, a palavra que consola, a palavra que conforta. Amém.